E deu Bayern de Munique, vitória dos bávaros para cima do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Vitória do Bayern por 4-2 frente ao Flamengo, que lutou, não jogou mal, como todo mundo pode até falar, mas o Flamengo jogou dentro das suas possibilidades, mas errou demais. E os erros contra o Bayern de Munique custam muito caro diante de um time que jogou no erro do adversário. O que pesou muito para o Flamengo no jogo, pessoal? Os erros iniciais. Tomar 2-0 em 10 minutos é realmente muito complicado diante de um adversário como o Bayern de Munique. Vitória por 4-2 do Bayern, jogando um ótimo futebol. O Flamengo teve até mais finalizações que o próprio Bayern de Munique, né? Finalizou 12 vezes, só 3 no alvo. O Flamengo tentou, lutou, não em nenhum momento foi um time que jogou como covarde, propôs o jogo, atacou, mas as principais oportunidades não traduziram tanto em gol, não foram oportunidades tão claras assim, tirando aquela do Luiz Araújo, que o Neuer fez uma defesaça, que era para ter sido a resposta do 2-0, e depois o Gerson fez aquele golaço no tirombaço dentro da área, diminuindo, mas Harry Kane não perdoa. Mais uma vez o atacante inglês marcando 41 gols na temporada. É um jogador que chegou no Bayern de Munique, não sentiu peso, nenhuma pressão e tem sido o homem-gol desse Bayern de Munique, experiente. E quando tem oportunidade, ele vai guardar. O Harry Kane com 2 gols, o grande destaque do jogo. O Gerson foi muito bem. Não gostei do Arrascaeta, inclusive errando em um dos gols. No gol do Harry Kane, inclusive, no gol que o Harry Kane faz os 2-0. Teve o gol contra do Pulgar, que abriu o placar logo aos 6 minutos. Numa jogada de escanteio, ele desvia contra o próprio Patrimônio. A bola é desviada e vai morrer no segundo pau do goleiro Rossi. E o Flamengo, dentro das suas possibilidades, vamos dizer que competiu, né? Seria injusto falar que o Flamengo não competiu. Jogou dentro das suas possibilidades, só que os erros aí não dá, né? Foram 3 erros crassos que o Flamengo acabou aí sucumbindo diante do Bayern de Munique, né? O quarto gol do Bayern, inclusive, foi um vacilo numa saída de bola do Luiz Araújo, e aí o Harry Kane, quando tem espaço, meu amigo, ele vai meter gol. Foi assim que aconteceu nos 2 lances que ele guardou para cima do Flamengo, que ainda no final teve um cabeceio ali do Wallace, levando um pouco de perigo. Teve um lance que o Sané, mais uma vez, perdendo o gol na cara do gol. No finalzinho do jogo, no lançamento, ele contra o Rossi saiu, fechou o ângulo e conseguiu fazer a defesa para evitar o quinto gol. Só que o Flamengo, dentro das suas possibilidades, lutou. E quando tinha a possibilidade de botar uma pressão, quando o jogo chegou a estar ali 2-1 e até mesmo 3-2, era para conseguir se organizar um pouco mais para trazer um pouco mais de soluções, mas os erros foram muito preponderantes e isso custou muito caro ao Flamengo, que sai do Mundial. Olha, tem que sair de cabeça erguida. Jogou contra um time de prateleira do futebol europeu, top da Europa, que tem feito muitos bons resultados ultimamente. O Bayern de Munique, atual campeão alemão, e é um Bayern também em reconstrução, com saída de jogadores também. Após o Mundial, Sané está indo embora, o próprio Coman também pode ser negociado, o Thomas Miller também tá dando adeus depois de longa data defendendo o Bayern de Munique, e foi o último jogo da carreira do Gerson, despedindo com gol, e aliás um golaço, né? Um golaço, o Gerson representando demais. Eu não consigo entender o Gerson sair do Flamengo para jogar na Rússia, cara. Um país totalmente isolado, ainda mais com essas crises políticas, guerras e tudo mais. O Gerson aceitou uma oferta milionária do Zenit e vai jogar na Rússia. Infelizmente está deixando o Flamengo, e ia ser muito bacana essa parceria com o Jorginho, que foi muito bem também, ajudou o time do Flamengo, marcou inclusive o gol de pênalti logo no comecinho do segundo tempo, aos 10 minutos, numa bola de mão do próprio Olise dentro da área, no cruzamento do Arrascaeta. O Flamengo, pessoal, tentou jogar da forma como sempre jogou. Só que diante do Bayern de Munique, você não pode errar na saída de bola. E os erros na saída de bola acabaram
causando esses problemas. O Arrascaeta errando numa saída, depois vem a do Goretzka, né, que vem aquele tirombaço do Goretzka ainda no finalzinho do primeiro tempo, de fora da área, o Rossi encoberto, mas também mal colocado num chute de fora da área, um descuido do Flamengo que deixou o Goretzka livre na área, ele gosta de arriscar esses chutes de fora da área. Foi aqueles detalhes, mas os detalhes pequenos que se tornam enormes dentro de um cenário de jogo em que o Flamengo não poderia errar. O Flamengo não poderia errar em nenhum momento, né? Como o time do Palmeiras há muito tempo mostra essa segurança em grandes jogos, e contra o Botafogo errou menos, né? E claro que vai ter um teste de fogo agora com o Chelsea nas quartas de final, revivendo ainda um duelo que ficou engasgado no Mundial de 2022, né, por conta da pandemia, mas o Flamengo sai do Mundial vencendo o Chelsea da forma como venceu, buscando uma virada, jogando com autoridade, e com o Bayern não se acovardou, tá? O Flamengo não foi covarde contra o Bayern, então o torcedor do Flamengo tem que sair de cabeça erguida diante do Mundial. Era realmente uma chave muito complicada para o Flamengo, começando com o Bayern, podendo pegar um PSG que não tomou conhecimento do Inter Miami, meteu 4-0 só no primeiro tempo e conseguiu a classificação com extrema justiça diante de um adversário bastante frágil, por mais que tenha Messi, Busquets em final de carreira. Mas vai ser uma partida bem interessante, um duelo gigantesco entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Flamengo agora retorna ao futebol brasileiro, pensando na retomada do Brasileirão, onde tem feito uma campanha muito boa, né? O Flamengo está fazendo ali uma campanha bastante interessante no Brasileirão, mas assim, diante de um cenário, né, de extrema dificuldade diante do Bayern de Munique, o Flamengo cai de pé, cara, na moral. Não vou ficar sendo aqui, tipo, totalmente leviano e criticando, porque, cara, é uma oportunidade de você encarar os melhores adversários do futebol mundial. O Flamengo lidera o Brasileirão, né? Tem feito uma campanha muito bacana no Brasileirão. Vai focar no Brasileirão, tem também a Copa do Brasil pela frente, Libertadores. E é claro, pessoal, o Mundial de Clubes era um grande prato cheio. O Flamengo sai com dinheiro no bolso, que é importante, 131 milhões, né? Com as vitórias da primeira fase e também a classificação para as oitavas, né? O Flamengo consegue uma graninha muito interessante com a participação no Mundial, que vai ajudar também o time na busca por reforço, para pagar ali a folha extensa de salários do time e, evidentemente, que diante do Bayern de Munique você não pode cometer esses erros, né? É um time que lutou, é um time que teve as chances, né? Não foram tão vastas assim as chances, porque o Flamengo teve 3 finalizações certas de 12 no jogo, teve até mais posse, um pouquinho mais de posse de bola, 51-49, mas o time do Bayern literalmente jogou no erro. E quando você joga no erro, e quando você tem esses problemas de você errar na saída de bola, você tendo jogadores tão agudos do Bayern, como tem ali Gnabry, Harry Kane, tem Olise, tem Coman, tem depois o Musiala entrando, enfim. Você não pode errar diante desses caras. Esses caras, quando você tem ali a possibilidade de ter oportunidades em erro do adversário, a chance é muito alta de conversão de gols, né? E é uma pena que o Flamengo acabou tendo esses erros e, claro, todo o mérito do Bayern de Munique, que jogou como um grande time, e o Neuer também saindo de campo com uma grande defesa, aquele chute do Luiz Araújo que poderia botar fogo no jogo, né? Logo depois, aquele 2-0 que o Flamengo entrou muito nervoso, entrou muito afoito, parece que sentiu um pouco ali
grande partida, da grandiosidade que é estar frente a frente com um dos maiores adversários e times do futebol mundial, mas realmente faltou calma, faltou um pouquinho de cabeça no lugar. E Copa do Mundo, cara, seja de clube, seja de seleção, o erro é zero, cara. Você tem que estar concentrado o tempo todo. E o Flamengo, com certeza, por mais que tenha errado, lutou, competiu, fez 2 gols, mas fica pelo caminho. E agora é o quê? Voltar para o futebol brasileiro, respirar um pouco, novos ares e seguir em frente, porque a temporada brasileira ainda é muito longa, com muita competição pela frente. Claro que do outro lado você vai ver um cenário bastante interessante de competição. A FIFA, com a sua ideia de montar uma mini Champions nas quartas de final, vai tendo um objetivo ali quase que alcançado, né? Vamos acompanhar agora o Fluminense contra a Inter de Milão, jogo que vai ser nessa segunda-feira, né? Mais um time carioca disputando aí uma vaga nas quartas de final. Vamos ver se o Fluminense consegue fazer um grande jogo contra a Inter de Milão, que é favorito, né? A Inter de Milão, que por mais que tenha tido um final de temporada bastante desapontante, aí perdendo o título italiano e também tomando a traulitada contra o PSG na final da Champions, ainda é a Inter de Milão e realmente tem um favoritismo interessante para essa partida contra o Flu. Mas o Flamengo é isso, pessoal, tem que focar agora, porque o papel no Mundial foi muito legal e competiu com grandes times e evidentemente que tem que sair de cabeça erguida dentro do que produziu. É claro que, novamente, batendo na mesma tecla, é uma lição, né? O Flamengo pode, daqui 4 anos, voltar ao Mundial, né? Conseguindo boas campanhas aqui no futebol sul-americano, e é isso que a gente espera, que o Brasil seja muito bem representado em grandes competições internacionais. Tem muitas lições para a gente tirar desse Mundial, e uma delas é ver o futebol brasileiro competindo e não nessa situação de que o europeu tá ali para brincadeira, tá ali para passar férias e não é nada disso. Todo mundo está disputando o campeonato, disputando para valer. É claro que tem a dosagem, tem essa questão do calor, é verão nos Estados Unidos, é uma situação bastante difícil ainda em final de temporada para os europeus, e o brasileiro também já naquele pique, com muitos jogos já rolando de janeiro até a data do Mundial, mas evidentemente que todo mundo entra para o Mundial para vencer e também para ganhar o seu dinheiro, porque olha, a FIFA está pagando muito bem para esse Mundial aí, para os clubes que estão participando, não é verdade? É isso, pessoal. O Flamengo fica pelo caminho por conta dos erros. Realmente, essa situação é o grande ponto de lamentação para o torcedor rubro-negro diante do Bayern de Munique, porque competiu, mas esses erros poderiam, se não houvesse esses erros, o Flamengo poderia ter até uma sorte melhor nessa partida das oitavas de final do Mundial de Clubes, beleza? Eu volto em breve com mais conteúdo aqui, então não deixe de deixar o seu like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir, mandar mensagem aqui, debater comigo na caixa de comentários aqui do YouTube, e a gente se vê numa próxima por aí, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo conteúdo. Valeu!